Sim, nós estamos vivenciando um bear market e eu vou te provar através de dados o porquê que nós estamos em um bear market e nós vamos também ver a definição de bear market para que você entenda quais são as próximas movimentações do Bitcoin. Junto a isso, eu vou te explicar o porquê que eu comprei R$1 milhão na sexta-feira em Bitcoin, estando em um bear market, e qual que é a minha visão sobre essa operação. Se eu vou segurar essa operação durante meses acreditando que a gente vai romper o all-time high. Vou te explicar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, a operação que eu abri na sexta-feira, ela ainda está aberta aqui, onde eu coloquei $202 mil ali, mostrei isso para você na data de ontem e hoje eu já tenho ali $10 mil, tá? R$55 mil. E essa operação, ela tem um prazo de saída, não é uma operação que eu acredito, por exemplo, que a gente vai buscar um novo all-time high, e eu vou te explicar o porquê. Mas antes, eu gostaria de te apresentar a técnica que foi utilizada para poder tomar essa decisão de compra desse R$1 milhão. Olha só, sempre que a gente tem canais acontecendo dentro do Price Action, esses canais eles nos mostram as regiões onde big players estão comprando e vendendo os ativos. Como que a gente vai saber se eles estão comprando ou se eles estão vendendo? A gente vai saber isso através do rompimento do canal. Se a gente tiver rompimentos, por exemplo, para baixo, é muito provável que a gente venha buscar uma movimentação para cima, porque eles já buscaram boa parte da liquidez, sempre stop, onde a gente tem as maiores posições de liquidez, e a gente vai fazer um rompimento para cima. Se a gente fizer um rompimento de um canal para cima, a gente vai buscar esse canal para baixo, porque foi coletado muita liquidez ali. E eu vou te mostrar isso através do book de ofertas. Como nós estávamos vivenciando um canal aqui, eu comentei na sexta-feira sobre esse canal, o rompimento desse canal foi o gatilho de sinal para que eu pudesse buscar por uma operação de compra. E olha só, toda essa teoria que eu falei com você, a gente consegue comprovar ela olhando para o book de ofertas. Eu quero que você repare aqui no book de ofertas do Bitcoin e entenda que a primeira vez que a gente chegou dentro dessa região dos $58 mil, a gente teve interesse de compra, que são essas barras amarelas aqui. Depois o Bitcoin voltou a subir, ele voltou nessa região e a gente teve mais uma vez um interesse de compra. Olha só, aqui já foi um sinal de que big players eles queriam acumular o ativo. E eles tentaram executar mais compras aqui, só que eles não conseguiram, o preço não chegou no alvo deles. E aí eu quero que você repare que o book de ofertas começou a ficar travado aqui em cima, aonde eles começaram a colocar as suas ordens de venda para que o preço não subisse de uma maneira muito agressiva, para que eles conseguissem comprar. Olha só, captura das ordens deles aqui. Bloqueio ali do book de ofertas mais uma vez, captura das ordens deles aqui. Bloqueio de ofertas mais uma vez, só que aqui o mercado ele já havia rompido. E veja que após esse rompimento, eles começaram a entrar com muito mais sede nas compras, ou seja, eles conseguiram fazer 3 compras aqui em seguida. Repare que depois que a gente teve essas grandes compras acontecendo, a gente começou a ter pequenos bloqueios no book. Um bloqueio bem mais light do que estava acontecendo em um passado recente. Até que ontem a gente atingiu uma parte aqui onde o book de ofertas ele tá com uma order block, tá? Quando a gente fala bloqueio de book de ofertas, é uma order block. Uma ordem muito alta para que não deixe que o preço ele varie aquela região. E aí eu quero que você veja que nesse momento, esses big players eles já não estão colocando tantas ordens de compra. Por quê? Isso significa que eles fizeram a sua acumulação. E eles não estão colocando tanto as suas ordens de venda. Isso significa que eles não estão com interesse em vender também. Então isso nos traz uma perspectiva de que o preço do ativo ele vai subir até a próxima região de interesse de venda desses caras, que é exatamente nos $60 mil. E quando a gente vai no Price Action ali, a gente sabe que nos $60 mil nós temos uma linha de tendência de baixa. Se nós temos uma linha de tendência de baixa dentro do Price Action e esses big players eles têm interesse de venda, no máximo nós vamos subir até essa região.
no máximo. Não significa que nós vamos subir até essa região, mas no máximo nós vamos subir até essa região. Então, todas essas ordens que eu fiz aqui de compra, que eu executei na sexta-feira, elas têm prazo de validade. E esse prazo de validade é, no máximo, até $60 mil. Porque quando a gente olha exatamente para o cenário do Bitcoin, a gente vai partir aqui para análise on-chain, para entender se nós estamos em bear market ou bull market, porque afinal de contas, os únicos dados que vai nos apontar com antecipação se nós estamos em topo ou em fundo são os dados on-chain. Quem utiliza só o price action vai demorar muito tempo para definir um bull market e um bear market. E muito provável que essa pessoa ela vai fazer a definição de bull market e bear market quando a gente já estiver na metade dessa movimentação. Mas nos dados on-chain a gente consegue visualizar tudo isso. Como que a gente sabe que a gente saiu de uma fase de bull e entrou numa fase de bear? Bom, primeiro ponto, a gente vai buscar durante a subida a realização de lucro. Houve a grande realização de lucro no Bitcoin quando a gente chegou nos $70 mil. Veja que foi uma realização de lucro extremamente pesada, tá? Vários dias consecutivos de altas realizações de lucro, constituindo até mesmo os maiores patamares de realização de lucro, igual foi no ciclo passado. Esse é o primeiro sinal de que nós chegamos em uma região de topo. Em seguida, para a gente entender se o mercado ele está entrando em um cenário mais bearish, é quando a gente começa a ver o panic sell acontecendo. Quando a gente começa a ver os novatos realizando prejuízo. Veja que em movimentos de bear markets é comum que a gente tenha um aumento da realização de prejuízo. Movimentos de bull market nós não temos realização de prejuízo, porque o cenário do mercado é de bull, é dos touros, ou seja, o mercado está sendo jogado para cima. É muito difícil alguém conseguir realizar prejuízo durante o mercado jogado para cima. Quando a gente começa a ver esse aumento das realizações de prejuízo, isso daqui nos traz um sentimento mais negativo. Um sentimento de que as coisas estão mudando, principalmente se a gente olhar e tiver uma alta realização de prejuízo, de lucro, acontecendo em um passado recente. Houve essa alta realização de lucro acontecendo e agora a gente está entrando em fases de realização de prejuízo. Sem contar que quando a gente analisa o NUPL, que é exatamente o lucro e o prejuízo acumulado dos investidores de longo prazo ali, quando a gente tem o NUPL subindo, isso significa que nós estamos em uma fase de expansão, em uma fase de bull market. Quando nós temos o NUPL caindo, nós estamos em uma fase de bear market. Não é à toa de que quando nós estamos subindo aqui, através das cores, a gente sai de capitulação, vai para esperança, depois para otimismo, crença, até que a gente chegue em euforia. E quando nós estamos caindo, nós estamos em um período de confiança, delírio dos investidores, ansiedade, que é a fase amarela, e fear, que é medo, a fase laranja aqui. Depois a gente entra dentro de fase de capitulação. Quando a gente olha para o NUPL aqui durante esse ciclo, a gente vivenciou as fases, a gente teve a fase de esperança, de otimismo, de crença, não chegamos dentro da fase eufórica e dentro da fase de crença a gente está começando a cair. Essa fase que nós estamos começando a cair é a famosa fase de delírio dos investidores, acreditando que a gente ainda vai continuar subindo, que a alta ela vai ser infinita. Então, enquanto o NUPL estiver apontando para baixo, o sinal é negativo. Quando ele voltar a apontar para cima, o sinal é positivo. Além da gente utilizar o NUPL, que ele é uma bússola para nós de qual fase do ciclo nós estamos, a gente vai utilizar ali também o custo dos investidores. As barras verdes são momentos de bull market. As barras vermelhas são momentos de bear markets. Durante alguns períodos a gente vai vivenciar bear markets mini e durante os períodos a gente vai vivenciar bear markets profundos. E se você souber diferenciar um bear market de um bull market, você sabe quais são os momentos de você utilizar estratégias mais agressivas e de você utilizar estratégias mais defensivas. Por exemplo, eu comprei R$1 milhão na sexta-feira entendendo que tem um alto risco elevado dentro dessa operação, porque nós estamos dentro de um bear market. Eu posso operar dentro do bear? Sim, eu posso operar dentro do bear. Inclusive, eu mostrei para você ontem que os clientes da carteira rumo ao milhão, eles também compraram na sexta-feira.
Mas todas essas compras, elas estão exatamente com a bunda na parede. Nós estamos de olho, simplesmente esperando um sinal de saída para que a gente possa sair do jogo dessas operações e nos proteger mais uma vez de próximas quedas que vêm pela frente. Porque afinal de contas, o cenário ele é de bear market. Obviamente que são poucas pessoas que vão conseguir ter essa definição de bear markets mini e bear markets profundo. Isso muito porque as pessoas elas vão esperar no price action para sinalizar um bear market ou um bull market. Mas saiba que na análise on-chain a gente consegue ter uma antecipação de todas essas movimentações de bull market e de bear market. E eu recomendo que você tenha uma estratégia adequada para cada movimentação do ciclo, cada fase do ciclo que nós estamos. Olha só, quando nós estamos dentro de um bull market, quando nós estouramos uma bull run, quando nós temos um otimismo no jogo, a gente investe nas altcoins. Não foi à toa que em 2023 eu capturei 1000% de multiplicação de alta dentro de Ronin. Ótimo, aquele período eu cheguei a ter dentro da carteira rumo a 1 milhão 20% em Bitcoin. E se você observou muito bem o post que eu fiz ontem aqui, que eu apresentei para você, de dentro da carteira rumo a 1 milhão, hoje a carteira rumo a 1 milhão tem 86% em Bitcoin. Porque 2023 a gente tinha um cenário favorável para altcoin. Esse momento não é o momento da altcoin. Entenda. Agora o jogo é de sobrevivência e a gente vai olhar mais para o Bitcoin para fazer essas operações de curto e médio prazo. Porque em longo prazo ele está incerto, principalmente para as altcoins. Infelizmente a gente vê muitas pessoas acreditando que só caiu 50%, você só precisa de uma alta de 100% para poder subir. Sério, meu amigo, que você vai ficar vendo o seu capital se desvalorizar 50%, depois você vai visualizar o mercado subir 100% para você chegar no 0 a 0? A pior estratégia que você pode ter durante um momento de bear market é você ficar rodando cacareco. Esqueça bons projetos. Quem gosta de projeto é arquiteto. Foque em multiplicar o seu capital. Nesse momento, o jogo ele é do Bitcoin e não das altcoins. Então foque, por favor, no Bitcoin. Esqueça todos esses outros ativos e eu vou te mostrar através do gráfico de Ether/BTC que nós estamos próximos de ter mais uma grande queda nas altcoins. E pode ser que esse gráfico ele venha nos sinalizar exatamente essa exaustão dessa movimentação de alta que nós podemos ter no Bitcoin. Assim que a gente tiver essa exaustão, a gente vai ver exatamente as altcoins caindo de uma maneira muito mais forte. Ontem eu falei para você que a carteira rumo a 1 milhão, hoje ela tem uma dinâmica de learn machine, tá? Uma dinâmica aonde eu entendo quais foram os momentos de se expor às altcoins dentro da carteira rumo a 1 milhão, os momentos da gente nos expor exatamente ao Bitcoin na carteira rumo a 1 milhão, sem contar que toda a estratégia que nós temos hoje dentro da carteira rumo a 1 milhão é uma estratégia de vamos utilizar proteção quando os momentos do mercado ele for bearish. Porque muito melhor do que você comprar bem é você saber vender bem também. Se você quiser fazer parte da carteira rumo a 1 milhão, no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para uma página. Dentro dessa página eu te explico como funciona a carteira rumo a 1 milhão. Mas saiba que eu tomo todas as decisões na carteira rumo a 1 milhão. Você só precisa copiar e colar. Deixa que eu analiso o mercado, deixa que eu entendo se o jogo é das altcoins ou do Bitcoin. Deixa que eu tomo as decisões e eu passe essas decisões para você. Como as decisões que eu te apresentei na sexta-feira que nós tomamos ali dentro da carteira rumo ao milhão, aonde nós efetuamos compra de Bitcoin em $53.810, porque a gente estava em um excelente momento ali para poder fazer um aporte, beleza? Bom, outro fator que faz da gente entender que estamos vivenciando um bear market aí é quando a gente olha para Mona Lisa. Mona Lisa ainda continua nos sinalizando venda, ela ainda continua nos mostrando que estamos em um período de bear market. E meu amigo, se isso daqui que eu tô mostrando para você não significa uma assertividade, eu não sei o que é uma assertividade para você. Porque as regiões vermelhas são as regiões mais críticas do mercado, as regiões verdes são as regiões mais favoráveis do mercado. Mona Lisa, ela simplesmente conseguiu até mesmo antecipar o Corona Crash, beleza? Não, Corona Crash não foi um cisne negro. Simplesmente os dados eles conseguiram nos antecipar isso. Bom, e por que eu tô falando com você sobre o problema das altcoins? Olha só, nos últimos 2 anos a gente vê que Ether tá perdendo valor perante ao Bitcoin.
Isso vai acontecer até a gente entrar numa expansão monetária. E se a gente visualizar o curto prazo do que está acontecendo no gráfico Ether barra Bitcoin, nós estamos começando a formar um triângulo descendente. Esse triângulo descendente, ele tem a maior probabilidade de romper para baixo. Por que ele tem a maior probabilidade de romper para baixo? É porque apareceu uma figura gráfica aqui? Não. É porque nós estamos vendo que os compradores, eles não estão conseguindo jogar o mercado para cima. Na verdade, os vendedores estão jogando o mercado para baixo e cada vez mais a pressão de compra, ela vem diminuindo. Por isso que um triângulo descendente, ele tem a maior probabilidade de romper para baixo. Se a gente tiver um rompimento dessa região aqui, marque no seu gráfico o rompimento dessa região. Esse rompimento ele vai ser extremamente bearish para o mercado cripto, principalmente para as altcoins. A gente vai ver as altcoins caindo muito mais forte. Mas saiba que esse próprio rompimento aqui, ele pode ser a sinalização de que a gente já chegou na exaustão dessa movimentação de alta que nós tivemos no Bitcoin. E que talvez já seja a hora da gente fazer as nossas realizações de lucro das operações que nós entramos no curto prazo. Entenda, nesse momento não tem alta infinita no Bitcoin. E é muito provável que se a gente chegar nos patamares de 60 mil dólares, você vai começar a ouvir muito que a gente vai romper o all-time high. E não, nós não vamos romper o all-time high enquanto nós não entrarmos em expansão monetária. Temos um longo período pela frente para ter a redução da taxa de juros até que a gente chegue na expansão monetária. Eu acredito que nós vamos ter um rally entre a primeira redução da taxa de juros, que ela vai acontecer dia 18 de setembro, tá? Eu não travo datas, não sei se o rally vai até dia 20, dia 30, não sei. Eu acredito que nós estamos vivenciando um início desse rally, né? Foi iniciado na sexta-feira, por isso que eu estou exposto no mercado, mas eu estou simplesmente me preparando para sair. Porque eu não vou acreditar que a alta ela é infinita. E eu também não vou acreditar que dessa vez é diferente. Não tem nada diferente. As coisas estão se repetindo, as coisas estão acontecendo da mesma maneira que elas sempre aconteceram. Principalmente as fases do ciclo, as fases onde a pessoa ela tem um excesso de confiança e ela entra em um estado de delírio, acreditando que a gente vai buscar novos patamares de preço porque ela simplesmente chegou atrasada no ciclo. Bom, essa é a minha análise, essa é a minha visão. Se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras e todas as decisões dela, carteira Rumo ao Milhão, o link está na descrição. Amanhã eu tô de volta aqui no canal analisando mais o mercado para você e acompanhando. Afinal de contas, a gente deve analisar o mercado dia após dia. Porque um único dado, ele pode mudar completamente o nosso jogo. Tudo isso que eu falei para você pode ser descartado caso a gente tenha um rompimento dos 60 mil dólares hoje, caso a gente tenha uma alta e caso os investidores de longo prazo eles voltem a comprar, a acumular, o verdadeiro investidor de longo prazo. Então, por isso que é importante que a gente analise o mercado todos os dias. Por isso que nos últimos 2 anos eu estou aqui todos os dias da semana junto com você, sem que a gente perca um único dia, beleza? Disciplina é o que vai te levar ao enriquecimento financeiro, principalmente dentro dos investimentos. Bom, se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, link da carteira Rumo ao Milhão na descrição. Forte abraço e eu vejo você de volta aqui amanhã.